Fala galera, mais um vídeo de make artística no ar. Então já deixe seu joinha porque eu tenho certeza que você vai amar essa maquiagem do Groot. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e não esqueça de ativar o sininho de notificação para você receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo, beleza? Nós vamos começar esta maquiagem com a parte da máscara da cabeça. Então em um papelão, que é uma caixa desmontada, eu fui riscando com um lápis, olhando a foto de referência e recortei ali as peças da minha cabeça. Agora eu vou pegar o meu Facecast, que é aquele molde do meu rosto feito em gesso. Eu vou deixar o link aqui em cima, onde eu ensino pra vocês como fazer esse molde. E eu vou colando essas peças de papelão aí no meu Facecast com auxílio de fita crepe. Você pode usar qualquer fita que você tiver aí na sua casa, porque como nós vamos colar com cola e papel depois, não vai aparecer, então não vai fazer diferença. Eu recortei algumas peças pra sobrepor, pra dar um efeito tipo mais 3D, sabe? Pra não ficar uma coisa plana. E eu achei que ficou um efeito bem legal, então eu vou colocando essas peças aí por cima. Vocês viram que eu fui recortando pra não ficar estranho, pra ficar numa altura boa. E você vai medindo aí de acordo com o que você acha que fica mais legal. Agora eu venho com papel alumínio de cozinha mesmo, e eu vou começar a moldar ele no meu rosto para fazer toda a estrutura do meu rosto. Então você basicamente vai recortar pedaços de papel alumínio e vai amassando conforme você vai olhando a foto de referência. Ele tá um pouquinho aí pra cima, mas daqui a pouco eu dou uma baixada pra vocês verem melhor, porque eu não tava olhando pra câmera nessa hora. Viu? Agora dá pra ver melhor. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o papelão. Conforme eu for fazendo essas peças em papel alumínio, eu vou colando com a fita crepe pra ficar presa no meu molde, porque essa é apenas a primeira parte dessa máscara. O legal dessa maquiagem é que você não precisa necessariamente de maquiagem pra fazer. Ela é uma máscara, então você pode fazer com materiais tipo de artes. Então eu fiz com papelão, fita crepe, papel alumínio, com cola normal ao invés de látex líquido. Fiz também com tinta pra tecido, ou pode fazer com tinta acrílica e não necessariamente com itens de maquiagem. Então eu acho que é super legal, super acessível, mexe com a criatividade da gente e todo mundo vai poder fazer aí em casa e vai se divertir horrores, porque dá pra fazer vários modelos, não só maquiagem do Groot. Então, gente, solte a imaginação e faça moldes maravilhosos. E não esqueça sempre marcar lá no Instagram com a hashtag LoChurchMakeup. Aliás, se você não me segue no Instagram, siga-me, porque eu adoro postar stories por lá, ver o que vocês comentam, me mandam mensagem, eu sempre respondo todo mundo. Então, sempre que você postar uma foto inspirada em alguma maquiagem minha, marca na hashtag LoChurchMakeup e também me marca pra eu poder ver, beleza? Então, eu fui fazendo toda a estrutura do meu rosto com papel alumínio, sempre olhando na foto de referência, não tem muito o que explicar, é olhar a foto de referência e ir fazendo baseado nisso. Então, depois que a gente terminou toda a estrutura de papel alumínio, eu venho agora com o papel e a cola. Como nós não estamos usando látex líquido que estraga pincéis, eu estou usando um pincel qualquer. E eu tô usando cola branca de escola mesmo. Você pode misturar um pouquinho de água pra fazer com papel machê, eu usei 100 mesmo. E daí eu tô usando um papel guardanapo super ruim, super grosso que eu comprei, que eu achei horrível. Então eu falei, vou dar um fim pra ele, ótimo, que é essa maquiagem. Então eu cortei em pedacinhos pequenos e vou passando cola, papel, cola, papel, cola, papel. Fiz umas 3 camadas pra ficar bem grosso e bem seguro. E depois de deixar algumas horas secando, ele vai ficar mais ou menos parecido com isso. E daí eu venho com tinta mesmo, essa era tinta pra tecido, porque eu tinha em casa, mas você pode usar qualquer tipo de tinta. Tinta pra tecido, principalmente, tenha cuidado com a sua roupa para não sujar, porque como diz, ela é pra tecido e ela não vai ser depois, tá? Então eu vou pintando toda a minha máscara de marrom, eu vou fazer algumas camadas, vou fazer texturas com diferentes tons de marrom, amarelo, enfim, vocês vão ver mais ou menos o que eu fui fazendo. Mas eu basicamente fui pintando com um tom de marrom mais puxado pro vermelho, um tom de marrom mais terroso, com um pincel, acho que inclusive é o mesmo pincel que eu apliquei a cola. Como vocês podem ver aqui ao lado, eu também fiz umas peças para o peito, cortei pedaços aleatórios, assim, olhando foto de referência, e uns pedaços pro braço que eu acabei não colando depois porque ficava ruim pra me mexer. Mas basicamente isso. Agora eu venho com um tom de tinta um pouco mais escuro e uma esponjinha de textura, e venho dando um pouco de textura pra essa máscara. E agora a minha máscara vai parecer totalmente diferente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz ela ficar desse jeito. Tá vendo? Ela ficou com uma outra cor, e essas partes do corpo estão exatamente com a mesma pintura da minha máscara. Então eu venho com esse pincel, que ele é bem fininho. Eu vou usar maquiagem agora porque, enfim, eu não tinha tinta da cor que eu queria. Mas esse pincel, ele dá um efeito de madeira. Eu já usei ele no tutorial do Nutcracker, que é o soldadinho de madeira. Muito legal, vou deixar linkado aqui em cima depois.
E ele faz uns risquinhos bem fininhos e aleatórios, então ele dá um efeito muito legal. Então eu fui alternando, tipo, tinta marrom, tinta amarela, tinta caramelo, tinta branca, tinta preta, e fazendo esses riscos de madeira até chegar no efeito desejado. Foi basicamente isso. Depois eu venho com um pouco da tinta marrom escuro para dar uma profundidade aí nas bordas, né? Para dar esse contraste. E depois eu venho com musgo e cola para artesanato mesmo, essa cola de colar isopor. E eu vou colar esses musgos aí na minha máscara para dar o efeitinho legal. Achei que ficou demais, e aí agora que tá num zoom assim na máscara, vocês conseguem ver bem o efeito que ficou. Ficou um efeito bem legal, assim. Eu gastei um tempinho fazendo isso, alternando marrom, verde, amarelo, não sei o que, mas ficou com um efeito legal. Agora nós vamos para a parte de pintura corporal. Eu vou pintar meu corpo basicamente de marrom neste primeiro momento, com tintas ativadas por água. As que eu estou usando neste tutorial são da marca Wolf, eu gosto bastante delas. E eu vou aplicando por todo o meu colo, meu pescoço. Não vou aplicar no rosto porque eu vou usar uma máscara, né? Então não faz sentido nenhum aplicar um negócio no rosto. Depois que eu pintei tudo de marrom, eu venho agora com aquele pincel que dá o efeitinho super legal. E venho alternando com as mesmas cores que eu usei na máscara, que são basicamente amarelo, marrom escuro, marrom claro... basicamente essas cores, mas eu vou alternando, eu vou passando, vendo se ficou muito escuro, muito claro, e enfim, eu vou fazendo esse efeito aí que dá um efeitinho de madeira, que fica super interessante, eu gosto muito. E depois eu já venho com uma sombra preta fazendo a parte dos músculos. Eu às vezes olho pro lado porque eu estou olhando uma foto de referência, e num primeiro momento eu apenas risco essas partes, né? E depois eu venho esfumando para dar esse efeito de profundidade, para parecer que eu realmente sou uma pessoa musculosa ali, feita de troncos, super malhadeira, super fitness, super bodybuilder, entendeu? Então eu vou esfumando agora todas essas partes pretas, que eu fiz com o mesmo pincel mesmo, com uma sombra preta. E eu venho agora com a esclera, que é aquela lente maravilhosa, preta, que incomoda super, mas que dá um efeito super legal. E eu pinto ao redor do meu olho e da minha boca, que é basicamente o que vai aparecer através da máscara. Vou pintando de marrom, enfim, marrom claro, marrom escuro. Vou aí dando aquela jogo de cores que eu usei durante toda a maquiagem, tanto na minha máscara quanto no meu corpo. E você fica super princesinha quando você faz esse tutorial. E daí agora eu pinto a minha boca de preto, porque só aparecem meus dentes mesmo, então eu só não queria que aparecesse, enfim, pele, não precisa pintar de marrom. E agora eu venho colando as peças do peito com uma cola específica para maquiagem. E o mesmo efeito de musguinho que eu fiz na minha máscara eu venho fazendo também no meu peito, com aquela cola específica para artesanato. Passo ela na minha peça e venho com o musgo, colando bem bonitinho para dar um efeito bem legal nos meus músculos peitorais. E daí depois eu coloco a máscara, eu coloquei tipo um elástico atrás dela e só encaixo ela na minha cabeça e ela vai ficar assim. Eu dou uma retocada agora com a máscara no rosto, dou uma escurecida ao redor do olho, bem rente à máscara, porque eu achei que ficava um efeito mais interessante. E a maquiagem é essa, gente, é super fácil de fazer, dá um efeito super legal. Olha aí o efeito de madeira no corpo. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. E nos vemos na próxima quarta-feira. Os vídeos agora serão às quartas-feiras, às 8 da noite. Então nos vemos lá. Beijo grande e tchau!